Olá, galerinha! Hoje a nossa aula de redação será sobre o texto narrativo e os seus elementos. E o que é um texto narrativo? É um texto onde conta-se uma história, tá? Que vai ter personagens, vai acontecer durante determinado período, em determinado local, sobre determinado tema. Então, um texto narrativo tem essas características em relação à sua temática, à sua estrutura. Vamos entender de forma mais precisa a estrutura. Primeiro, vai ter uma apresentação, que é a introdução, é a primeira parte do texto. Nessa parte, o autor ele vai apresentar os personagens, apresentar o ambiente, apresentar de forma caracterizada o que vai ser visto depois, no decorrer da história, né? Os elementos que vão fazer parte dessa história. Já no segundo momento ali, na segunda parte da estrutura, nós temos o desenvolvimento. E o desenvolvimento é a parte na qual o autor desenvolve as ações desses personagens, os caminhos escolhidos por cada um. Então, a história ela vai tomando o seu rumo ali no desenvolvimento. Depois chegamos no terceiro momento, que é o clímax. O clímax é o momento de mais tensão da história. É onde acontecem as reviravoltas, onde acontecem brigas ou mistérios são desvendados. É nesse momento aqui. E por último temos o desfecho. O desfecho é a conclusão dessa história, a conclusão dessa narrativa. E aí, de acordo com o que foi tratado na história, podemos ter um desfecho com um final feliz, um desfecho com um final trágico. E isso depende da imaginação aí de cada autor. Agora vamos falar um pouco sobre os elementos necessários para se construir um texto narrativo. Primeiro, narrador. O narrador é ali quem vai contar a história, né? No caso, nós podemos ter três tipos de narrador. Temos o narrador personagem, que é aquele que faz parte da história. Então, nós percebemos aí a utilização da primeira pessoa do singular ou do plural, porque ele faz parte da história que está sendo contada. Temos também o narrador que conta a história do seu ponto de vista, né, de longe ali. Ele usa a terceira pessoa para poder fazer essa história ir para frente. E também temos o narrador onisciente. Esse é o narrador que sabe de tudo, sabe de todas as tramas, até do pensamento dos personagens. Depois dos narradores, precisamos também de personagens para que a nossa história, a nossa narrativa esteja com os elementos necessários. E os personagens eles podem ser principais ou secundários. Os principais normalmente são os protagonistas. Os protagonistas são conhecidos como os bonzinhos, né? Os bons moços. E temos também os antagonistas, que são conhecidos como vilões. Eles vão de encontro às ideias, às ações dos protagonistas. Depois, os personagens secundários são aqueles que estão ali para enriquecer a trama, né, para nossa compreensão. Terceiro ponto é o tempo, pessoal. O tempo da narrativa, ele pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico é o tempo real, tá? Onde são citados meses, dias, anos, horas. E o tempo psicológico é aquele onde o personagem, o autor, ele volta para determinado momento da história para poder explicar uma situação. Então, essa divisão de tempo aí fica bem clara quando a gente está lendo um texto narrativo, por exemplo. Depois nós temos outro elemento que é o espaço. O espaço nada mais é do que o local onde se passa a narrativa, né? Se for uma história sobre um personagem que mora num ambiente rural, numa fazenda, o ambiente vai ser aquele local, né? A fazenda, um ambiente campestre. Então, isso faz parte
do conteúdo, do assunto que está sendo tratado ali. O ambiente tem que estar de acordo. Pode ser mais de um ambiente, claro. Depois, por último, aqui temos o enredo, né? O enredo é o acontecimento em si, é a história vivida pelos personagens, é o assunto tratado e a ordem que ele foi colocado ali na história para ser mostrado, para ser lido, tá certo? Então, pessoal, esses são os elementos que fazem parte de um texto narrativo. Espero que tenham entendido e na próxima aula a gente se encontra e conversa um pouco mais sobre gêneros textuais e produções. Beijo!